Olá, boa noite! Boa noite para você que nos acompanha através do Instagram. Seja muito bem-vindo para a nossa live, onde vamos discutir hoje, prosseguindo no assunto de escutatória. Eu sou o Gilberto Lela e hago treinamentos na área de comunicação e oratória, e é um prazer, é muito bom dividir esse espaço com vocês. É muito bom estar aqui com vocês neste momento para que nós possamos partilhar informações a respeito de escutatória, que é o tema da nossa discussão de hoje. Fiquem à vontade para participar, para fazer perguntas, observações, para fazerem comentários. É sempre muito bom. Assim nós unimos o seu conhecimento com o meu conhecimento e desta forma nós temos muito mais conteúdo interessante. Então fiquem à vontade para participarem com informações que possam complementar a nossa live de hoje, onde vamos prosseguir com o tema escutatória. No domingo passado nós falamos sobre a escutatória e foi muito interessante, então vamos prosseguir com esse assunto de hoje. Tá chegando aqui o pessoal no Facebook, muito boa noite a todos vocês. Chegando aqui o Tonzinho, muito bem-vindo. Tá chegando aqui a Ana Paula, através do Instagram, a Paula Costa. Oi, Paula. Também a Eliette. Sejam muito bem-vindos para participarem desse conteúdo conosco. E é um prazer, gente, estar aqui com vocês para discutirmos a respeito desse assunto tão importante. Está chegando aqui também a Gisélia, muito bem-vinda, Gisélia. Seja bem-vinda aqui à nossa discussão sobre escutatória. Gente, é o seguinte, daqui a pouco nós vamos discutir sobre o assunto principal de hoje, que é a escutatória, mas hoje eu tenho um recado muito especial para você. Maura está chegando aqui conosco. Ao final da nossa live de hoje, nossa live que tem 30 minutos, ao final de nossa live, eu vou lançar um desafio para vocês. É isso mesmo. Hoje tem um desafio para você ao final de nossa live. Então você que conhece mais pessoas, conhece pessoas que têm interesse no conhecimento, interesse em uma boa discussão, em boa informação, convide aí essas pessoas para participarem conosco. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Convide aí mais pessoas para estarem conosco na live de hoje, onde nós vamos ter muita informação importante e ao final da live tem um desafio muito interessante, com certeza você não pode perder. Tá bom, Rodrigo Zerlotini chegando aqui conosco, seja muito bem-vindo. Pessoal, é o seguinte, eu lancei na semana atrasada o nosso checklist da oratória e da live. Depois de discutirmos durante 3 lives a respeito de live, onde nós compartilhamos, nós dividimos vários conhecimentos a respeito dessa arte, de fazer lives e também de falar em público, eu montei um checklist e está lá no Instagram, está também aí no Facebook. E esse checklist está aberto a sugestões. Então eu quero agradecer as pessoas que têm enviado para mim, tá? Obrigado, Maura. Tem enviado para mim sugestões para o checklist, tá? Em breve eu vou juntar todas essas sugestões que vocês têm enviado com outros conteúdos que eu tenho preparado e vou montar mais um checklist, tá? Então tem lá, já no Facebook, no Instagram, já tem um checklist com muitas informações antes de você montar a sua apresentação em público ou a sua live. E em breve nós teremos mais um conteúdo desse checklist. Então muito obrigado às pessoas que têm enviado sugestões, enviado informações para que eu possa compor esse checklist, e você pode continuar enviando para a gente, tá? Que em breve mais um checklist, tá? Mais um conteúdo para que nós possamos aproveitar e sempre preparar muito bem a nossa live ou a nossa apresentação em público. Tá chegando aqui o Alexandre, muito bem-vindo, Alexandre. Também a Lívia. Oi, Lívia, que bom você por aqui, tá? Sejam muito bem-vindos. Pessoal,
Vou relembrar com vocês aqui algumas informações que nós discutimos na live passada a respeito de escutatória. Nós falamos a respeito da utilidade da audição, como é importante nós ouvirmos as pessoas. Nós falamos a respeito da questão de que o pior surdo é aquele que não quer ouvir, aquele que não quer escutar. Nós falamos sobre a dificuldade que nós às vezes temos de ouvir corretamente o outro. Aquela questão de eu dedicar um tempo ao outro, como isso às vezes é desafiador. Nós falamos também a respeito da questão do individualismo, do preconceito, que tem nessa questão de ouvir o outro. E também da necessidade que eu tenho de interpretar, de processar aquelas informações que eu ouço, que eu capto do outro, para depois sim eu dar uma opinião ou não a respeito daquele conteúdo. E falamos a respeito também de como é importante ouvir as pessoas, então a arte da escutatória, para que eu possa com isso aprender muita informação positiva através do outro, quanto isso é importante para nós. E hoje nós vamos prosseguir em nossa discussão a respeito da escutatória. E eu inclusive postei lá no Facebook, para você conferir depois, o texto do Rubem Alves que trata da escutatória. Esse termo tão interessante. Nós temos a oratória, eu trabalho com oratória há mais de 10 anos, com os treinamentos em público, mas precisamos valorizar também a questão da escutatória. Todo bom orador, ele antes de tudo tem que ser um bom ouvinte, para que eu possa realmente captar as informações do outro, os anseios do outro e valorizar o outro também, estar aberto a tudo isso. Mas nem sempre nós fazemos isso. Nesse tempo que nós estamos de distanciamento social, às vezes as pessoas precisam ainda mais serem ouvidas. O que você tem a me dizer a respeito disso? Nesse momento, há uma necessidade maior de ouvirmos? As pessoas têm apresentado uma necessidade maior de serem ouvidas? As pessoas têm apresentado uma angústia maior, um desejo maior de desabafar, de falar? Como é que você avalia esse momento? Como estão as pessoas no sentido de necessidade de falar e também de necessidade de serem ouvidas? Como é que você vê essa questão nesse momento de distanciamento social? E como também estamos nós no sentido de ouvir o outro? Nem sempre nós ouvimos da forma correta. Nós às vezes até queremos já deduzir aquilo que o outro vai falar antes mesmo que ele termine de falar aquela informação. Isso às vezes é por uma questão de falta de atenção, de resistência. Nós já queremos deduzir logo que a pessoa começa a falar, já sei, nem termina e nós já queremos deduzir, já cortamos a pessoa em relação àquele conteúdo. Só que nem sempre nós deduzimos de modo correto. Nem sempre aquilo que o outro quer falar é aquilo que eu pensei que ele quer falar. E com isso a comunicação nem sempre se concretiza. Por quê? Eu não ouço, não espero o outro concluir aquela informação que ele tem a dizer para mim, e com isso acabo tirando conclusões erradas, conclusões precipitadas, que na maioria das vezes isso não é interessante. E além disso tem tanta coisa, gente, que distrai a gente para não prestar atenção no outro. Às vezes uma questão de celular distrai muito, até o mosquito distrai a atenção das pessoas, e isso pode até atrapalhar o outro a ter realmente uma concentração no que o outro fala. Cochichos, barulhos, falta de foco exatamente no outro. E então nós às vezes nos distraímos com uma facilidade muito grande, e com isso nós deixamos de ouvir o outro. Ainda mais hoje que nós somos bombardeados por uma imensidão, uma imensa quantidade de informações. E isso nem sempre nos permite ouvir o outro.
Ali dizendo aqui no Facebook, verdade, se escutássemos mais, evitaríamos muitas brigas. Realmente, gente, se a gente ouvisse melhor o outro, entendesse o que o outro quer dizer, antes de já retrucar, antes de já responder, com certeza, isso evitaria muitas brigas, isso evitaria muitas discussões e até situações extremas que acontecem simplesmente por falta de ouvir. Se eu ouvisse melhor o outro, eu talvez evitaria uma série de problemas e até de situações de brigas que de repente chegam até às vias de fato. Por quê? Falta de comunicação adequada, falta de paciência, falta de abertura para ouvir o outro, a questão do preconceito, falta de eu dar mais atenção para o outro e abrir mão um pouco, até mesmo abrir mão de mim, para que eu possa ouvir o que o outro tem a dizer. Então isso realmente pode causar uma série de transtornos que podem ficar inclusive para o resto da vida, né, de forma negativa. E nós, às vezes, não prestamos atenção no outro e ficamos procurando ali, né, motivos para não prestar atenção. E tem várias situações que acontecem nesse sentido. Motivos para não prestar atenção. Por exemplo, estou com pressa, né? Estou com muita pressa, então só ouve ali rapidinho. Né? Ou então, também eu estou cheio de problemas, estou cheio de situações que preciso resolver. Quem não tem problemas, hein, gente? Quem não tem? Então nós às vezes procuramos uma série de motivos para não ouvir o outro. E às vezes até aquilo que ele tem para dizer, mesmo sendo um problema, mesmo sendo uma situação que nós consideramos negativa, de repente até aquilo tem muito que nos aprender, nos ensinar. A Lívia está dizendo aqui, ouvir e tentar compreender. Realmente, essa questão da humildade de ouvir o outro, que às vezes tem muita coisa de interessante para passar para a gente. Mas eu estou num momento difícil, estou num momento negativo e não estou com paciência para ouvir o outro. Mas às vezes o outro até vai me mostrar que o meu problema não é tão grande assim. Que a minha situação é até pequena perto da do outro. Apesar que cada um sente da sua forma, não tem como eu comparar. Mas é sempre interessante eu ver que o outro também tem sentimento. O outro também tem seus desafios, assim feito eu. Então é muito importante, gente, essa questão de ouvir. E é claro que ouvir exige concentração. A escuta exige concentração no outro. Exige um silêncio interior para que eu possa ouvir, então, aquilo que o outro tem a me dizer. E o outro, ele tem sempre alguma coisa para ensinar para a gente. Sempre alguma coisa positiva para ensinar. E o aprendizado, ele é constante. A vida inteira nós temos aprendizado. Ou nós teremos pelo menos 5 oportunidades de aprendizado. E um detalhe interessante, gente, que nós passamos no mínimo 53% do tempo do nosso dia ouvindo. Imagine você que quantidade de informação que nós ouvimos. Imagine se tudo que eu ouço e vejo de informação durante o dia, ao final do dia fosse ali digitado, fosse ali escrito. Quantos livros eu conseguiria registrar de informações que eu tive durante o dia, mas que nem sempre são informações que são concretizadas, são informações que eu consigo realmente processar. Então é muita informação que nós recebemos ao longo do dia. E talvez isso explique a vantagem que nós temos de não prestar tanta atenção. É muito som, ainda mais quem vive em grandes cidades, imagina, é o telefone, são pessoas conversando, é o trânsito, é muito som. E às vezes nós temos até que bloquear um pouco, não é mesmo, Edna? Às vezes até bloquear um pouco, senão a gente não consegue processar toda aquela informação que nós recebemos. Mas escutar, realmente, prestar atenção no outro, é algo muito positivo para nós. E isso evita conclusões precipitadas, evita que nós deixemos de aprender.
Michele está dizendo aqui no Instagram que acredito que escutar o outro é o respeito, é cuidado. Com certeza, Michele. Eu abrir mão um pouco de mim para que eu possa ouvir o outro. Ou seja, considerar o outro. A escutatória é isso, dar atenção para o outro e ver que ele existe, que ele tem algo para mim, e mesmo que eu não consiga aprender naquele momento, eu estou respeitando ele ali naquele momento. É o cuidado, o acolher. E quanto nós precisamos, como nós precisamos disso hoje, hein, gente? Principalmente nesse período de isolamento social. Então, realmente é humildade, é a abertura para interpretar aquilo que o outro tem para me dizer, sem antes criticar. Que às vezes eu nem ouço e já critico aquele conteúdo que o outro tem a me dizer ou tentou me dizer durante o diálogo, ou às vezes até mesmo só digamos, monólogo. Mas eu preciso ter essa atenção. E nós, às vezes, não temos essa atenção, então nós supomos o que o outro vai fazer logo no início, já do diálogo. Porque tem um detalhe, é o seguinte, gente, às vezes a pessoa, para te explicar uma coisa, do jeito dela, ela vai levar um tempo considerável, para que ela possa te explicar a informação e você possa, de fato, entender dentro do contexto em que ela quer te explicar. E muitas das vezes nós já queremos deduzir logo no início e já refletimos rapidamente sobre aquilo. Nem sempre refletimos de forma correta, nem sempre refletimos de forma que eu vá realmente entender aquilo que o outro tem para dizer. Então, em muitos casos, nós vamos ver que a conclusão daquilo que o outro tem para me dizer é totalmente diferente. Já aconteceu isso com você? Que alguém começa a te falar uma coisa, você já logo supõe que aquela informação tem aquele rumo, tem aquele conteúdo, mas ao final você vai ver que não tem nada a ver, é outra situação. Porque o que passa na minha mente não é o mesmo que passa na mente do outro, é totalmente diferente. Então já aconteceu essa situação com você, de supor alguma coisa e ver que não tem nada a ver aquilo? Então a gente acaba cortando o outro. E, gente, as pessoas estão carentes de falar. As pessoas estão carentes de desabafar. Isso não é de hoje, não. Isso é a vida toda. Isso é a vida toda que as pessoas têm necessidade de serem ouvidas, sem julgamento, sem aquele preconceito. Então, é interessante que se ouça o outro. E é claro que no caso de uma palestra, no caso de uma live, no caso de uma aula, é até interessante que a gente ouça e anote também algumas informações, porque aquilo que eu ouço e anoto, eu vou aprender muito mais. A Maura está aqui dizendo que já aconteceu com ela, de começar a ouvir uma pessoa e no final tirar uma conclusão precipitada e no final ver que não tem nada a ver uma situação com a outra. A Lívia também está dizendo aqui que já aconteceu também com ela, que de início imagina que aquele assunto é alguma coisa, mas no final vai ver que é totalmente diferente. A Zilda está dizendo aqui, tudo bem, Zilda? Verdade, primo, somos muito apavorados. Apavorados, precipitados, não é, Zilda? A gente já quer tirar a conclusão rápido, não sei se é para ficar livre da pessoa, para poder passar para frente. É claro, gente, que há pessoas que delongam demais em relação ao assunto. Às vezes preciso ter uma certa consciência para resumir um pouco, para que possa realmente falar o assunto de uma forma mais sucinta. Então, há de se considerar esse lado também. Mas ouvir tem essa grande importância. Agora, tem pessoas que acham que às vezes ouvir é consentir. Você já ouviu essa questão? Tipo, quem cala consente? Já ouviu isso? E concorda com isso? Que quem cala, de fato, consente? Ou você tem uma opinião diferente a respeito disso? Mesmo, Rangel, quem cala consente? Qual a sua opinião a respeito dessa questão? Ou tem um outro jeito
de refletir a respeito desta afirmativa? Ou será que calar pode ser também uma questão estratégica? Não é apenas um consentimento. Porque falar é essencial, mas saber que o silêncio também, ele tem o seu valor. O silêncio também é ouro. Assim dizem que o silêncio é ouro. E às vezes, gente, o silêncio pode até ser uma resposta. Silêncio também é resposta. É claro que o outro nunca vai saber exatamente qual é, mas também é uma resposta. E com o tempo isso pode ser refletido. Mas e aí? Quem cala ou não? Qual seria uma outra reflexão que nós podemos ter a respeito desse detalhe? Porque escutar é um processo realmente de dar atenção para o outro. E é algo que entra no ouvido e é processado. Nós acolhemos aquela informação do outro. Ouvir tem às vezes até uma diferença, gente, entre ouvir e escutar. O ouvir é o processo do sistema auditivo. Ou seja, eu recebo um barulho, uma informação, é uma característica biológica. É a questão do ouvir. A Lívia está dizendo aqui que quem cala consente, ou não quer dizer nada. O silêncio também pode dizer muita coisa, até nada, não é, Lívia? Então, o ouvir, ele é uma questão biológica em que eu tenho uma interação com o meio. Por exemplo, se eu estou na rua e ouço o barulho de um carro, então eu já vou tomar uma iniciativa, de repente sair da rua, ou andar mais rápido, ir para o passeio, alguma coisa nesse sentido. Ou saber que existe um movimento ali, que está em interação comigo. Então, ouvir é uma questão física, biológica. Escutar é acolher. Escutar é dar atenção. É realmente eu processar aquilo que está sendo lançado para mim. Escutar é praticamente uma doação. Eu me doar para processar aquilo que o outro emite. Aquilo que o outro, o emissor, traz para mim. Então, no processo de comunicação, escutar, ele exige uma doação, sem julgamento, exige uma compreensão. E ouvir estaria mais ligado a um processo físico, a um processo em que eu simplesmente recebo aquela informação. E como eu já disse para vocês, na live passada, nós temos aí, eu trabalho já há mais de 10 anos com cursos de oratória, mas nos treinamentos eu sempre friso também a necessidade da escutatória, a necessidade de você ouvir o outro, não só como palestrante, mas de um modo geral, o quanto é importante nós ouvirmos aquilo que o outro tem para dizer para mim, o quanto que isso é interessante para o nosso conhecimento. Eu fazer o silêncio interior, eu evitar que os ruídos que eu tenho em mim prejudique aquilo que o outro tem a dizer, prejudique o meu escutar. Porque às vezes eu estou falando tanta coisa, mesmo em silêncio, às vezes tem tanta coisa falando dentro de mim, que isso dificulta ou impede que eu escute realmente aquilo que o outro tem para dizer. Então realmente exige essa abertura de escutar, que agrega, cria novas oportunidades, para que a gente se coloque em outros mundos, para que a gente se coloque em outras situações. E é claro, gente, que isso tem muito a ver com a questão da empatia. A empatia, que é a questão de eu compreender o outro emocionalmente. Eu costumo dizer que a empatia seria uma das soluções para o nosso mundo. Porque se eu tenho empatia, eu considero sempre o outro. Eu sempre procuro sentir o que o outro sentiria. Me colocar no lugar, como se eu estivesse na situação do outro. Então, se eu fizesse isso em todo o meu dia a dia, eu nunca prejudicaria o outro. Então, se todos nós praticássemos a questão da empatia, eu sempre ouviria,
eu sempre daria atenção para o outro, eu nunca prejudicaria o outro. E com isso, com certeza, o mundo seria muito melhor. Essa questão de deixar o egoísmo de lado e valorizar. Ou seja, estou aqui para te ouvir, estou aqui para valorizar aquilo. E é claro, gente, é o bom senso. Nós temos também que expressar o necessário, mas também nós precisamos ouvir. É o bom senso, é o equilíbrio. E tem um detalhe, gente, que ser ouvido não significa que a pessoa quer a nossa opinião, não. Às vezes a pessoa quer só desabafar. Às vezes ela quer apenas falar alguma coisa, mas não significa que eu tenho que responder. Não. Quando as pessoas nos procuram para serem ouvidas, não quer dizer que elas querem uma resposta minha. Nem sempre eu vou ter aquela resposta para ela. Então, às vezes, a pessoa quer apenas desabafar. Eu lembro de uma situação de um rapaz comentando comigo sobre questões de velório. O quanto, às vezes, a gente vai em velório e tem tanta falação, não tem risos, fala alto, tem até piada. Então, acho que o povo, às vezes, perdeu uma noção. Já viu alguma situação assim? Já passou por isso? E, às vezes, a gente estava discutindo, eu com esse rapaz, sobre o comportamento em velório. Que a gente não tem, às vezes, que chegar lá e ficar falando um monte de coisa, até mesmo para os parentes. Mas estar lá, né? Eu estou aqui, do seu lado, em silêncio. Às vezes é necessário conter um pouco as palavras. Estar mais ali, nem que seja para chorar com o outro. É uma reflexão minha, de repente você tem uma opinião diferente. E eu penso que eu posso falar o que for em um velório, que não quer dizer que eu não vou resolver a situação da pessoa, nunca vou conseguir resolver. Palavras amigas são úteis, com certeza, mas eu penso que dizer o básico e valorizar a minha presença ali no meu silêncio, às vezes vale muito mais do que falar um monte de coisa e às vezes, né, sair ali do contexto até. Então é muito importante. Às vezes a gente fica na obrigação de falar. Entra no elevador, tem que falar. Está na hora da refeição, tem que falar. Está do velório, tem que falar. Se vira obrigação, já vira carga. E isso não é interessante. Parece que o silêncio às vezes incomoda a gente, incomoda as pessoas. E enquanto a gente às vezes quer falar sobre tanta coisa, sem nem mesmo entender daquele conteúdo, então eu vejo que é útil a gente valorizar um pouco o silêncio também. E valorizando o silêncio, eu consigo então ouvir mais o outro, me acolher mais o outro e estar aberto a escutatório. Muito bem, gente. Como eu disse para vocês no início de nossa live, eu tenho um desafio para você. Nós vamos prosseguir um pouco mais nesse assunto, né, na live da semana que vem, domingo às 10 para as 8 da noite. Mas agora, antes de encerrarmos a live de hoje, eu tenho um desafio para você, tá? Nós fizemos algumas lives a respeito de live, onde nós discutimos vários assuntos, onde eu aprendi muito com vocês e nós compartilhamos informações a respeito de live, de como fazer uma live. E eu estou ainda aprendendo muito a respeito disso. Também eu construí um checklist que está lá no Facebook, está aí também no Instagram para você verificar. E esse checklist ele prossegue, né, nessa construção. Então nós temos dividido, partilhado vários conhecimentos a respeito de live. E eu tenho certeza que você também tem muita informação interessante para partilhar. Eu tenho muito o que aprender com você e nós sempre temos muito o que aprender junto. Então, nós discutimos bastante a respeito de live e o desafio é hora de praticar. É isso mesmo, hora de praticar. Esse é o desafio que eu deixo para você hoje. Não precisa responder agora, mas é o seguinte: o meu desafio é que você faça uma live comigo.
É isso mesmo. Você, com os seus conhecimentos, possa fazer uma live comigo, onde nós possamos trocar experiências de alguma coisa que você possa ajudar as pessoas nesse período de isolamento social. Não é uma live comercial, não é uma live para vender, é uma live para partilhar informações, para ajudar as pessoas a passarem por esse momento de isolamento social. Tudo com muita responsabilidade, em que eu vou discutir com você, você vai fazer contato comigo e nós vamos trocar ideias para que eu possa analisar e nós possamos discutir a possibilidade de você, junto comigo, montar uma live, onde nós possamos discutir conhecimentos importantes. Então fica aí esse desafio para você. Ó, a Fernanda está chegando aqui, a Lívia comentando, a Michele, me candidato, vamos falar um pouco sobre educação. Opa, eita, vamos lá, gente. Isso aí, educação útil para todo mundo. Isso aí, Michele, já vai ser pioneira, parabéns. Então, gente, fica aí o desafio para vocês. Michele já se candidatou aqui, a Fernanda está chegando aqui agora, já adorou a ideia. Então, gente, quem tiver esse interesse, faça contato comigo para que eu possa explicar as regras para vocês, tá bom, Michele, Fernanda e os demais, em que nós vamos discutir algum assunto através dessa live que possa ajudar as pessoas durante esse período de isolamento social. Tá certo? Aprendemos muito, temos muito que aprender e fica esse desafio para você refletir aí nesse restante de domingo, durante a semana e fazer contato comigo para que a gente possa discutir as regras e para que nós possamos continuar ajudando as pessoas. Tá bom? Então eu aguardo o seu contato para que nós possamos discutir, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que participaram dessa nossa live. Domingo que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma oratória em casa, às 7:50 da noite. Muito obrigado a todos vocês, uma excelente semana e pense no desafio que eu lancei para você, tá bom? Muito obrigado, gente, até domingo, tchau!